Aqui Lucas, esse texto que nós vamos ler, Lucas conta para a gente uma história de amor. Se você já leu essa passagem, você pode estar se questionando: o quê? Um velório, um enterro, conta uma história de amor? Sim, Lucas aqui vai contar para a gente uma história de amor. Mas eu queria falar um pouco sobre Jesus, porque Jesus ele nos fascina de uma forma maravilhosa. Ele fascina não só os crentes, mas qualquer pessoa do mundo, porque falar de Jesus é falar de amor. Jesus é personificação do amor. Jesus é o amor encarnado que andou entre nós. Apesar da palavra amor nos dias de hoje estar tão banalizada, não é verdade? Nós temos hoje relacionamentos superficiais, falta de compromisso, egoísmo sem precedente. Mas quando nós abrimos os evangelhos, esse conceito de amor transforma a nossa mente e coração. Porque nós começamos a ver Jesus, começamos a conhecer o amor que andou entre nós. Paul Miller vai dizer uma frase bem interessante, ele diz assim: com ele aprendemos não só o que é o amor, mas também o que é amar. Aprendemos que o amor mostra compaixão, fala a verdade e vive na dependência de Deus. Como eu disse, Lucas ele narra uma história de amor. Vamos conhecer a história que o evangelista Lucas narra no capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. 13. Vendo-a, vou ler de novo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou esse povo. 17. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Só até aí. Nós estamos no mês da música e o tema é sintonizados. Desde o início do mês estamos falando a respeito disso. Nós já vimos o tema sintonizados na missão, sintonizados em Jesus, e hoje eu vou falar para os irmãos sintonizado com o próximo. Sintonizados com o próximo. A época que Jesus vivia, nessa época aqui do texto que nós lemos, na época que ele vivia, há 2000 anos atrás, era uma época totalmente diferente da nossa. Era uma cultura judaica, que aqui nós não compreendemos muito. Além de ser outra cultura, foi há muito tempo atrás. Aonde, nesse mundo que Jesus viveu, as famílias eram ligadas por laços estreitos. Neste mundo que ele viveu, as pessoas elas faziam parte de famílias e de clãs. Quando uma pessoa tinha uma família ou tinha um clã, ela tinha tudo. Mas quando ela perdia a sua família ou o seu clã, ela também perdia tudo. Naim, só um detalhe, várias Bíblias têm aquele índice, né? A viúva de Naim. Naim não era o marido dela, ok? O certo seria a viúva da cidade de Naim. Amém? Naim não era o marido dessa viúva. Naim era uma cidade situada em um lindo vale, no sul da Galileia.
lugar onde a tribo de Issacar havia se estabelecido. A palavra Naim em hebraico, ela se assemelha a agradável. Era um lugar bom, era um lugar bonito, era um lugar agradável. O texto de Gênesis 49:15 afirma que essa terra era agradável. Então era um lugar bonito, era um bom lugar. Mas apesar disso, para aquela mãe, aquele dia podia ser tudo, menos agradável. Ela estava enterrando seu único filho, mas não era a primeira vez que ela passava por aquilo, porque ela era uma viúva. Então ela tinha já enterrado seu marido, e agora ela tinha enterrado seu filho, ela estava enterrando seu filho. Para uma mulher judia, ter um filho era a maior alegria que ela podia ter na vida. Assim como perder um filho era a maior tristeza que ela podia ter na vida. A perda do marido e do único filho significava para ela uma vida de pobreza. Aquela mulher estava destinada a uma vida de pobreza. O cemitério no qual estavam levando o corpo do menino, do garoto, ficava ao leste da cidade, ao longo da estrada que descia para Cafarnaum. Não sei se vocês se lembram ou sabem, Cafarnaum é como se fosse a base de Jesus, a cidade que ele usou como base. Então, esse cemitério onde estava levando esse garoto ficava ali na estrada que descia para essa cidade chamada Cafarnaum. E Jesus e seus discípulos e mais uma multidão, como nós lemos no texto, chegaram exatamente quando o cortejo atravessou os portões da cidade. Imaginem a cena, os dois grupos chegando junto. O grupo que vinha com Jesus, os discípulos e uma grande multidão andando, indo para Cafarnaum. Sendo que eles deviam estar alegres, conversando, celebrando alguma coisa, lembrando alguma história, algum milagre. Estavam ali, andando, uma multidão, conversando e tal. E do outro lado, vindo ao encontro deles, estava vindo esse grupo, velando esse corpo, esse jovem. Na cultura, a mulher ia à frente e o corpo ia atrás. Então imagina a cena, uma mulher viúva, triste, lamentando, chorando, com o corpo do seu filho atrás, numa esquife. Esquife era uma espécie de caixão com uma tampa aberta, onde dentro ficava o corpo envolto num pano. Um caixão simples, assim, uma caixa simples. E estava ela à frente, as pessoas da cidade que se compadeceram dela, estavam junto com ela ali, chorando com ela, levando o corpo do menino, e esses dois grupos se encontram. Eu não sei se você já foi em um jogo de futebol, onde duas torcidas ficaram frente a frente. Olha, é tenso. Você vê ali, você com a sua torcida, você vê outra torcida vindo, dois grupos, é tenso o negócio. E foi mais ou menos assim a cena. Dois grupos vivendo situações totalmente diferentes, se encontrando. Mas sabe o que aconteceu? Jesus viu aquela mulher. Mas era lógico. Ele estava andando, ela estava andando, ele viu aquela mulher. Não era lógico, sabe por quê? Porque eram dois grupos, duas multidões vindo de encontro. Todos poderiam estar assim, nossa, vem um grupo lá, nossa, é um enterro, nossa, é um jovem que morreu, mas quem que morreu? Como que a gente vai passar agora? Tem um grupo vindo, um grupo indo. Jesus não olhou para nada disso. O texto fala que assim que esses dois grupos se encontraram, ele olhou para a mulher. Ele observou a mulher. Jesus, ele viu a mulher e não a multidão ou o seu filho morto.
Jesus ele enxergou a viúva em meio ao tumulto provocado pelo encontro dos dois grupos. Ao vê-la, o texto nos diz, ao vê-la, Jesus se compadeceu dela, se encheu de compaixão por ela. Assim como também, meu irmão, Jesus olha para você. Em meio à multidão, Jesus olha para você. Como eu falei aqui no início, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual o problema que você está atravessando, eu não sei qual o gigante que você está enfrentando, mas Jesus está olhando para você. Ah, mas são muitos problemas, mas o Senhor olha para você. Ah, mas é muito barulho, muito tumulto. Jesus não olha para nada disso, Ele olha para você. Jesus está te olhando aqui nesta noite. Ele sabe o que você está sentindo, o que se passa no seu coração, Ele sabe o que você está vivendo, porque Ele olha para você. Ele não olha para nada ao redor, Ele olha para você. Ele não olhou nem quem estava ali no caixão, na esquife, Ele olhou para a mulher. Se eu pedisse para vocês agora me descreverem como que é um ato de compaixão, como que fica uma pessoa que age com compaixão? Alguns poderiam falar sobre o olhar de uma pessoa que tem compaixão. Sabe por quê? Porque o olhar de uma pessoa que tem compaixão é um olhar suave, é um olhar meigo, é um olhar atento, é um olhar preocupado. Foi com esse olhar que Jesus olhou aquela mulher. E é com esse olhar que Jesus olha para você. Não se esqueça disso. Desde de manhã eu estou falando sobre isso. No culto da manhã eu falei, agora de noite estou falando de novo. Nunca se esqueça disso. Não perca a sua fé nisso. De que Jesus olha para você. Quando uma pessoa tem compaixão de outra, o corpo dela todo se aquieta para escutar e captar os sentimentos da outra pessoa. Ela literalmente entra em sintonia com o outro. Quando a gente se compadece do nosso próximo, a gente entra em sintonia com ele. Isso que Jesus fez com essa mulher. Ele não se importou se um grupo ia chocar com o outro, como que eles iam passar para onde que eles tinham que ir. Ele não se importou com isso. Ele não se importou com o que eu pensar dele. Ele não se importou com nada disso. Ele se importou em entrar em sintonia com aquela mulher, com aquela viúva. Jesus, ele olhou e viu uma mulher meio morta. Isso mesmo. Jesus olhou, se compadeceu daquela mulher, mas ele olhou uma mulher meio morta. Nós lemos lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 e 20, uma história semelhante, na qual Noemi, retornando de Belém, após sepultar o seu marido e seus 2 filhos, ela vira para o povo da cidade e diz: a partir de agora eu não vou me chamar mais Noemi, que quer dizer agradável. Eu não vou me chamar mais Noemi, a partir de agora eu vou me chamar Mara, que quer dizer amarga. Noemi estava viva, mas se sentia morta. Esta mulher, a viúva, da mesma forma que Noemi, era uma morta-viva, porque ela estava viva, mas se sentia morta. Você já passou por algo assim? Você está se sentindo assim? Como alguém que está vivo, mas se sente morto? Alguém que, se pudesse, trocava de nome. Eu não quero mais me chamar Álvaro, quero me chamar agora Amargo. Porque eu estou vivo, trabalho, tenho a minha vida, tenho a minha rotina, mas é como se eu tivesse morto. Se por um acaso você está vivendo algo semelhante a isso, ou exatamente isso, eu tenho uma coisa para te dizer: há esperança. Jesus é a resposta. Ele olha para você, Ele se compadece de você. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Ele pode te dar vida. Ah, mas eu já estou vivo, nasci da minha mãe, tenho tantos anos. Não é dessa vida que eu estou falando. É uma vida abundante nele. É uma vida de alegria. É uma vida onde o fruto do Espírito, com as suas 9 características, vão aflorar na sua vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Uma vida verdadeira, uma vida que valha a pena. É dessa vida que eu estou falando. E é uma vida onde mesmo que isso daqui, pereça, mesmo não, quando isso daqui perecer, eu vou continuar vivo, porque eu estou em Cristo. Amém? É dessa vida que eu estou falando. Jesus percebe isso e sofre com aquela viúva. Ele foi movido por compaixão. Ele entrou no mundo daquela mulher. Apenas com o olhar, Jesus entrou no mundo daquela mulher. E sentiu o que aquela mulher estava passando, ele se sintonizou com ela. Jesus se sintonizou com aquela mulher através do olhar. Em meio à multidão, sim. Em meio a um velório, sim. Em meio a um tumulto, sim. Foi neste momento que Jesus se sintonizou com aquela mulher. Foi nesse momento que ele entrou no mundo dela, através do olhar. Versículo 14 diz que ele tocou a esquife. Ao fazer isso, ele se contaminou, segundo a cultura. Mas ele se importou com isso? Nem um pouco. Porque ele tinha uma missão de misericórdia a cumprir. Jesus não se importou com o que iam pensar dele. Nossa, um rabi tocou no corpo de um morto, tocou numa esquife. Ele não estava nem aí para isso. Ele estava se importando com a sua missão. A missão dele era aquela viúva. Jesus nos mostrou como amar o próximo. Sabe como? Olhando para ele, sentindo a sua dor e ajudando. Assim que Jesus, nesse texto, nos ensinou. Olhe para o seu próximo, sinta a sua dor, sintonize com ele, ajude-o. Se ajudarmos uma pessoa e não gastarmos tempo para olhar para ela, sentir o que ela sente, nosso amor será frio, será vazio, será até hipócrita. Um líder hindu chamado Gandhi, todos conhecem, né? Gandhi, ele gostava de repreender os cristãos por achar que eles não levavam a sério o mandamento de Jesus em relação ao amor ao próximo. Ele constantemente falava: vocês pregam sobre o amor, Jesus ensinou sobre amar ao próximo, mas vocês não cumprem isso. Olha que tapa na cara de alguém que nem professava a mesma fé que nós cristãos. Ao estudar o modo como Jesus mostrava amor às pessoas, eu fiquei surpreendido com a quantidade de vezes que ele olhou para os outros. Sabe quantas vezes Jesus olhou para as pessoas antes de poder abençoá-la, operar milagres e maravilhas na vida de alguém? 40 vezes. O seu amor pelas pessoas era precedido pelo olhar. Ele primeiro olhava para as pessoas. Quantos aqui já foram no médico? Você chegou lá todo ruim. O médico, virose, toma aí. Alguém já passou por isso? Você está lá, doutor, eu estou assim, eu estou assado, e não sei o quê. Ele está assim, tá bom, toma, virose. Não é horroroso isso? Eu já passei muito por isso. É muito ruim, né? Quase que eu falo: doutor, pelo amor de Deus, olha para mim. Só falta o dia, imagina, é virose, está lá, meu nome como
Nem olha quem que estava ali, né? Mas enfim. O próprio Jesus nos ensina, no capítulo 10, anda algumas páginas aí comigo. Nós estávamos no capítulo 7, agora vamos para o capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 30, ou melhor, do 25 ao 37, Jesus ele nos ensina uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. Eu não vou ler toda essa parábola, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns versículos. Vou começar pelo 30. Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram. E lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixou semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Nesta história, nessa parábola, nós temos 3 personagens: o samaritano, o levita e o sacerdote. O sacerdote e o levita viram um problema. O samaritano, ele vê uma pessoa. Os 3 olham para aquele homem no chão, mas os 3 olham de uma forma diferente. Olharam a mesma pessoa, eles viram a mesma situação, mas olharam de uma forma diferente. Não olharam com o mesmo olhar de Jesus. Porque o samaritano e o levita olharam para aquele homem e viram um problema. O samaritano, acho que eu troquei, né? O sacerdote e o levita viram um problema. O samaritano viu uma pessoa ali deitada. O amor começa com um olhar. Por isso, meus irmãos, sintonize-se com o próximo através de um olhar. Olhe ao seu redor. Tem pessoas precisando de você, dentro e fora da igreja. Comece a olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Comece a se sintonizar com o mundo ao seu redor, olhando com o olhar de Jesus. Sabemos que o amor, ele leva ao compromisso. Por isso que muitas vezes, como quando vemos um mendigo na rua, nós passamos de largo. Porque amar exige da gente compromisso. Amar, com o amor que Jesus está nos ensinando, significa perder o controle da agenda, significa perder o controle do dinheiro, significa perder o controle do tempo. Porque quando nós amamos ao próximo como Jesus nos amou, quando nós olhamos para o próximo, quando nós nos sintonizamos com o próximo, nós temos que gastar tempo com ele. Amor não é só palavra, amor também é atitude. Jesus não está simplesmente dando um bom conselho aqui. Não é isso que eu estou querendo passar para os irmãos essa noite. Não é um bom conselho. Está longe disso. Ao contar a parábola, sua intenção é desorganizar o nosso mundinho seguro ali. De modo que passemos a enxergar as pessoas e paramos
e paremos de olhar somente através das lentes estreitas do nosso círculo de convivência ali. Existe um mundo além do seu grupinho. Existe um mundo além da sua panela. Temos que passar a enxergar que tem pessoas ao nosso redor que precisam do nosso olhar, da nossa compaixão. Se não agirmos assim, não seremos capazes de amar. Nós aprendemos aqui no mês de outubro inteiro acerca do fruto do Espírito, que a primeira característica desse fruto é o amor. Mas o amor ágape, aquele amor que se sacrifica, aquele amor que é incondicional, e é deste amor que eu estou falando com vocês. É essa história de amor que Lucas relatou para a gente aqui, no capítulo 7. O amor que começou num olhar. Mas para amar as pessoas, temos que olhar para elas, nos sintonizar com elas. Amém? Eu gostaria de chamar já o Ministério de Louvor, que eu tenho uma última palavra para dizer para os irmãos. Pode vir se preparando. E eu encerro as minhas palavras aqui com o diálogo entre Jesus e esse mestre da lei, que nós lemos em Lucas, capítulo 10, versículo 36. Depois de todo esse diálogo entre Jesus e esse homem, presta atenção em mim aqui, ó. Deixa eles aqui, esquece eles, presta atenção em mim. Depois desse diálogo, lá no final do diálogo entre eles, da conversa que eles tiveram, Jesus diz assim: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Então respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E a resposta de Jesus foi a resposta que eu encerro minhas palavras aqui. A resposta de Jesus foi: vai e procede tu de igual modo. Vai e faça de igual modo. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Viva uma vida profunda no Senhor. Que os seus olhos sejam olhos santos. Que o seu olhar para as pessoas seja um olhar sem julgamento. Seja um olhar de amor. Um olhar semelhante ao olhar de Jesus para esta mulher. Jesus nos diz nessa noite: vai e procede tu de igual modo.